Olá, galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Física para Todos. Se você está assistindo a esses vídeos pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Alusca e hoje a nossa aula vai ser sobre o movimento circular. Iniciaremos a aula dando exemplos práticos de onde encontrar o movimento circular. Aqui são alguns exemplos. Poucos exemplos, mas se você olhar no seu dia a dia, você terá muitos mais exemplos desses movimentos circulares. Você tem que entender que o movimento, ele tem velocidade de módulo constante, porém a sua direção muda continuamente. Para que esse movimento ocorra, a trajetória deve ter um eixo de rotação a uma distância r, que aqui no caso foi chamado de P. E velocidade constante, ou seja, tem que ser a mesma em todos os pontos do percurso. Aqui uma animaçãozinha para você perceber que ela tem que ser a mesma em todos os pontos do percurso. Nós estávamos acostumados a calcular a velocidade como espaço sobre o tempo. ds, dt, tem a variação. E como aqui se trata de um movimento, ele vai ter uma angulação, ele vai ter uma angulação também em relação ao espaço, então a velocidade dá-se-á por r vezes, r que vai ser meu raio, vezes o espaço angular sobre o tempo. Definimos assim a velocidade angular, dada por essa letra, que vai ser igual a o espaço dividido pelo tempo, que é dado em radianos por segundo. Em uma volta completa, perceba que aqui ele vai dar uma volta completa, eu vou começar daqui para vocês verem. É dada por 2π o raio, vezes a velocidade, vezes o período. O período do movimento, no caso, ele pode ser dado como só ajeitando essa equação, passando o v dividindo, eu vou ter 2πr dividido pela velocidade, que vai ser igual, pode ser igual a 2π dividido pela velocidade angular. Também podemos definir que a velocidade vai ser igual à velocidade angular dividida pelo raio. A frequência é dada pelo inverso do período, que a sua unidade é Hertz. Mas o que é frequência? É o número de voltas que o disco realiza por unidade de tempo. Aqui existe uma animação para você perceber que quando a bolinha voltar para esse ponto daqui, é um período. No caso, o número de voltas que ela der, que ela for e voltar, vai ser a frequência por unidade de tempo. A velocidade angular relacionada com a frequência, ela vai ser velocidade angular igual a 2π vezes a frequência. Bem, como a variação na direção do vetor velocidade linear, à medida que descreve a trajetória, então existe a aceleração. Como estamos tratando do movimento circular uniforme, a aceleração é chamada de centrípeta. Mas como calcular essa aceleração? Bem, eu tenho um R inicial, e eu tenho um R final. É como se ele tivesse pego esse ponto e aí tivesse percorrido uma trajetória até esse ponto daqui. Então, eu vou ter um R sobre o outro e eu vou ter um ΔR aqui, como você pode ver. A mesma coisa vai ser a velocidade, porque você tem que se lembrar que a aceleração é representada por um vetor perpendicular à velocidade. Então,
Só ajeitando a equação, passando o v para lá, nós temos que a aceleração média é dada por velocidade dividida pelo tempo, que também pode ser igual a v sobre r vezes ΔR sobre ΔT. Bem, quando P se aproxima muito de A, ΔT tende a zero e a velocidade média dá lugar à velocidade instantânea. Nós vamos fazer isso também em relação à aceleração. Ou seja, quando o limite de ΔT tende a zero, A é igual ao limite de t tendendo a zero de ΔV sobre ΔT. Que também, ajeitando a equação, definida pela anterior mostrada, nós temos que V sobre R, limite de ΔT tendendo a zero de R sobre T. Isso aqui é a mesma coisa disso, certo? Como V é igual a limite de t tendendo a zero de R sobre T, eu vou substituir V aqui e vamos ficar com a aceleração instantânea, que é v ao quadrado, com o v que tem aqui, e o v que eu substituí, v ao quadrado sobre r. Como v é igual a velocidade normal, no caso, é igual à velocidade angular vezes o raio, então a aceleração centrípeta é igual ao raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Bem, como eu havia dito, a aceleração centrípeta é representada por um vetor perpendicular ao vetor velocidade e orientado para o centro de sua trajetória, como você pode perceber nessa animação. Bem, vamos começar a resolver questões. Um peão roda uniformemente com 16 Hz. Qual é a aceleração centrípeta de um ponto no raio do peão em R de 3 centímetros? Aqui uma animação de um peão rodando uniformemente. A velocidade angular dá-se por velocidade angular, como você já tinha visto anteriormente, é dada por 2πf. Velocidade angular é igual a 2π vezes 16, que é a frequência com que ele roda, é dada por 101 radianos por segundo. Portanto, a aceleração fica a aceleração, que é r vezes a velocidade angular ao quadrado, é igual a 303 metros por segundo. Não esquecendo de multiplicar o r por 10 a menos 2, para transformar em metros. Bem, aqui há uma comparação entre as equações lineares e as equações angulares do movimento circular uniforme. Aquela equação que você conhecia como sorvete, ela vai ser transformada na equação angular do espaço. Equação do espaço angular. A da velocidade, como a gente já tinha visto, velocidade angular, que também pode ser dada como essa fórmula daqui, 2π sobre o período. A aceleração normal a fórmula do espaço angular e do espaço normal, velocidade angular. Como você pode ver, existiram várias comparações entre aquela que a gente já havia visto em outra aula com a aula de hoje. Em uma apresentação em 1901, Aldo Diávolo, Daredevil, introduziu a acrobacia de dirigir
uma bicicleta completando uma volta em um loop vertical. Supondo que o loop seja em um círculo de raio igual a 2,7 metros, qual a menor velocidade que o diabo poderia ter na parte mais alta do loop, a fim de permanecer em contato com ele nesta parte? Aqui está uma imagem do halo diávolo. E essa questão foi tirada dos Fundamentos da Física, Hardy, 8ª edição. Bem, a menor velocidade que o diabo poderia ter na parte mais alta do loop, a fim de permanecer em contato com ele, será, a partir desse gráfico aqui, na parte onde a normal será zero. Tendo a normal zero, eu vou fazer a segunda lei de Newton, em que vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio vai ser igual a mg, ou seja, massa vezes a gravidade. Aqui, você pode ver que eu posso cortar as massas e vai ficar v ao quadrado sobre r igual a g. Só que quem eu quero? A velocidade, a menor velocidade, a velocidade mínima. A velocidade mínima, trazendo o r para cá, vai ser g vezes r, como está ao quadrado, vai ficar raiz. Então, a velocidade mínima, ou a menor velocidade, vai ser igual a raiz da gravidade vezes o raio. Resposta 5,1 metros por segundo. Bem, mais uma questão. Um objeto pequeno da massa m é suspendido de uma corda com comprimento L. O objeto tem velocidade constante v em um círculo horizontal do raio R, segundo as indicações da figura abaixo, porque a corda varre para fora a superfície de um cone. O sistema é sabido como pêndulo cônico. Encontre uma expressão para v. Nós temos aí a figura novamente, e como você pode perceber, nós temos a tração e a força, peso, massa vezes a gravidade. O raio, aqui. E essa tração, ela vai me dar uma angulação. Nós todos sabemos que o somatório das forças, ou seja, a massa vezes a aceleração, tem que dar igual a zero. No caso aqui, vai ser t cosseno do ângulo, a tração, vezes o cosseno do ângulo, vai ser igual a massa vezes a gravidade, fazendo o somatório das forças em y. E nós vamos ter a equação 2, que vai ser t seno do ângulo vai ser igual a massa vezes a aceleração, que vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido tudo isso pelo raio. Dividindo a equação 1 pela equação 2, nós vamos ter tangente de θ vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido por raio vezes a gravidade. Então, como nós queremos a velocidade, no caso, a velocidade vai ser igual a o raio no caso, vezes a gravidade, vezes a tangente de θ, isso tudo na raiz, como você pode ver aqui. Mais uma questão. Um gato pula em um carrossel que está descrevendo um movimento circular uniforme. No instante t1, 2 segundos, a velocidade do gato é 3i mais 4j. A medida em sistemas de coordenadas x, y. No instante t2, 5 segundos, a velocidade do gato, v2, vai ser igual a menos 3i menos 4j. Quais são a?
o módulo da aceleração centrípeta do gato e B, a aceleração média do gato no intervalo de tempo T2, T1, que é menor que um período. T2, T1. Prestem atenção que... tem um gatinho. T2, 5 segundos. T1, 2 segundos. Ok? Porque depois eu vou precisar da variação desse meu tempo, no caso, T2, T1, que vai ser 3 segundos. Guarda esse valor para você. Mas primeiro vamos resolver a letra A. Segundo o enunciado, V1 é igual a menos V2, ok? Ele pede para calcular a aceleração centrípeta. O módulo da aceleração centrípeta é dada pela seguinte expressão, onde V é a velocidade escalar do gato e R é o raio do carrossel. A velocidade escalar corresponde ao módulo do vetor velocidade em qualquer instante de tempo. Aqui eu tomei um instante T1, no caso, a velocidade, vou utilizar a velocidade V1, que o módulo dela, desse vetor, é dado por 5 metros por segundo. O raio do carrossel pode ser obtido a partir da definição da velocidade escalar, onde o espaço 1, 2 é o comprimento de meia circunferência. Eu tenho aqui que velocidade é dada pelo espaço sobre o tempo, que é igual a π vezes o r, dividido por a variação de tempo de 1 e 2. Como eu quero o raio, então eu vou isolar o raio. R é igual a velocidade vezes o tempo, a variação, no caso, dividido por π. Então, a velocidade, que foi o que eu achei, e a variação do tempo, que é aquele valor que eu mandei você guardar, que era 5 menos 2, 3 no caso, a resposta. E a resposta total, ou seja, o raio, é aproximadamente 4,77 metros. Substituindo o valor de V na equação da aceleração centrípeta, que é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, nós temos a velocidade, que foi o que achamos, dividido pelo raio, que vai ser aproximadamente 5,24 metros por segundo. Agora, nós vamos calcular a aceleração média. A aceleração média é dada como velocidade dividido pelo tempo, isso tudo é variação. Então, eu tenho que V2 menos V1 vai ser igual ou sobre a variação do tempo em que foi gasto, no caso. V2 ele me dá na questão, V1 ele me dá na questão, só que ele me dá em vetores, no caso. O que é que vai acontecer? Eu vou aqui demonstrar para vocês melhor. E vamos calcular I com I, J com J. E o resultado fica menos 2I menos 2,67J. Fazendo o módulo da aceleração, ou seja, colocando a raiz e multiplicando ao quadrado I mais ao quadrado do J, no caso, quem tiver no eixo X, o I, e o eixo J, o Y, ao quadrado, a aceleração média equivale a 3,33 metros por segundo ao quadrado. Bem, eu espero que tenha ajudado. Continue assistindo nossos vídeos e resolvendo mais questões de movimento circular.
Qualquer coisa, coloque as dúvidas embaixo, nos comentários, no caso. Se inscreva no canal também. Obrigada!